Winners don't use drugs, parte 2. E vou dizer mais. Vencedores, eles fazem diário de trade. Você faz seu diário de trade? Vamos conversar seriamente sobre isso, porque não dá pra passar em prop firm sem ter diário de trade. Diário de trade é fire. Não é uma coisa psicológica, tá, gente? É real. E faz uma diferença absurda na sua vida. Transforma totalmente. Vem comigo. Você sabia que só 4% passam nas prop firms? Você quer estar entre esses 4%? Vamos lá! Falar então sobre journaling, falar sobre diário de trade, ó que legal. Sabe que não tem jeito, você tem que fazer diário de trade. Se você está muito resistente, não consegue fazer um diário de trade, eu vou dar para vocês aqui duas opções, tá? A primeira é uma opção grátis e a segunda... A melhor coisa que você pode fazer como trader, se você realmente quer ser consistente, é ter um diário de trade, onde você vai documentar toda a tua performance. Você tem que ver o que você está fazendo certo, ver os teus erros. Aquilo que a gente não mede, a gente não consegue melhorar. Você está medindo os teus trades? Não existe a menor possibilidade de você se tornar consistente sem um diário de trade. E o que é um diário de trade? É um instrumento que você vai ter onde você documenta uma rotina que você vai fazer sempre a mesma coisa, que vai produzir dados que você consegue analisar. Porque não adianta só ficar fazendo trade. Você tem que entender o que você está fazendo. Qual é o seu trade de maior probabilidade? Qual é a estratégia que está sendo mais lucrativa? Qual é a estratégia que parou de funcionar nesse mercado insano? Quando você abre a dashboard, o painel de controle aqui do TradeZilla, você dá de cara com informações super importantes, que vão desde quanto que está ali o teu saldo, qual é a tua win percentage, ou seja, quantos trades você está acertando, qual é o teu fator de lucro, que é o profit factor, qual é a tua day win percentage, ou seja, quantos dias você está no verdinho. Você pode ter errado um monte de coisa no dia, mas se você fez um trade lá que venceu todos os teus erros, você fecha o dia verde. Então, quantos dias verdes você tem em comparação com o vermelho? Qual é a tua average win-loss? Ou seja, quanto que você está ganhando em comparação com o que você está perdendo em dólares? O único jeito de você ficar consistente é quando você tem a tua média de ganhos maior do que a tua média de perdas. Se você inverte isso aqui, ainda que você esteja ganhando agora, você vai falir no longo prazo, porque você tem que ganhar mais que você perde. Depois tem o Zella Score, que é bem legal isso aqui para ver se você está deixando dinheiro na mesa ou não, tá? Aí vem o teu acumulado do dia, tá? Em termos de saldo e a tua curva do dia, que é muito interessante você ver isso daqui para você entender quando que tem que parar. O grande segredo de você fazer trade não é ficar fazendo trade. Não, é você ter uma meta de trades por dia, uma meta de risco por dia e parar. Esse é o mais importante. Você precisa parar. Você sabe quando parar? Se você não definiu isso, porque você tem que ter isso definido no teu trading journal, aí você fica fazendo trade e cai naquela espiral das perdas. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Se você ainda não assistiu, assista aquele vídeo ali da matemática das perdas. E aí, continuando aqui no TradeZilla, tem ali o Net Daily PL, que é a média de ganhos que você tem por dia, que é bem legal também. Daí você indo mais para baixo, mostra ali os teus trades mais recentes e as tuas posições abertas, tá? Isso aqui é real time, é muito legal a gente ver isso daqui, porque aí você vai ajustando ali conforme for. E depois tem um calendário, então no calendário mostra quantos dias que você fez de trade, tá? E quanto que você está lucrando por dia. Daí quando você clica em qualquer dia, você consegue ver o teu gráfico do dia, que é bem legal, tá? A tua win percentage ali do dia, quantos trades, que você acertou e quanto que deu em dinheiro. E aí vai mostrar ali todos os ativos que você fez trade, tá?
Então, é muito legal que você vai ter uma visão do mês, você vai ter uma visão do dia, você vai ter uma visão dos instrumentos que você vai estar fazendo trade por dia e você ainda pode colocar notas aqui, entendeu? Observação e o mais importante, você vai fazer o log day aqui e você vai fazer um plano de voo, entendeu? Você coloca ali o plano que você quer fazer pelo trade. Que, na verdade, não precisa ser um plano de trade do lado, você pode fazer o plano do dia. Porque o que eu vejo muito é que as pessoas começam o dia, têm um plano, aí depois acontece umas coisas no meio do dia que a pessoa muda o plano. Por que você está mudando o plano? Sabe por quê? Porque você não tem um diário de trade. Quando você tem um diário de trade, você vai olhar, você vai ver o que você escreveu ali pro teu plano e você vai seguir o plano. Essa é a grande diferença entre você ser um trader consistente e você ser um trader que está fazendo lá trade, que isso aí não leva ninguém a nada. Finalmente, aqui para baixo, você vai ver ali o teu saldo da conta, que é o account balance, tá? Quanto que você começou, no caso aqui 50 mil, quanto que tá agora aqui, tá? Ele vai mostrar tudo, né, em termos, tipo, se você colocou depósito, se você fez retirada aqui, quando você começa a conta, e também o teu drawdown aqui, né, então... Quando você tem uma conta aqui que tem grandes drawdowns, vai aparecer ali e você vai saber por que eu estou deixando muito dinheiro na mesa, por que está tendo esse drawdown aqui, né? Qual é a estratégia que está me dando bastante drawdown aqui? Então, eu vou evitar essa estratégia. Ou então, nossa, aqui está perfeito, não estou tendo drawdown nenhum, que significa aquele valor que vem contra você, né? Você, tipo, entra no trade e o negócio começa a ficar negativo, né? Então, isso daí que é o drawdown. Então, na visão geral aqui do TradeZilla, você começa na dashboard, onde tem as principais informações, tá? Depois você tem aqui a visão do Daily Journal, né? Que são os teus trades que você vai fazer por dia, e aí você precisa escolher um dia para avaliar isso aqui direitinho, né? Depois tem o Trade Log, que ele mostra ali, né, todos os teus trades. E aqui tem uma característica muito legal no TradeZilla, que é assim, ó... Ele vai te mostrar, por exemplo, ó, tem trade ganhador, tem trade perdedor. Então, o trade perdedor é o loss, trade ganhador é o win, tá? O trade do 0 a 0 é o break-even. E aqui do lado, ali no Zella Scale, é muito legal essa escala, porque ele vai te mostrar quando você entrou no trade, o que se chegou a ficar no lucro e o que foi direto para o loss. Então, nesse caso aqui, ele já foi direto para o loss, entendeu? Então, não tem muito o que fazer. Agora, por exemplo, esse aqui, ó, o trade do oil, né, que deu gain. Mas olha que interessante, antes de dar gain, ele chegou a dar uma perda, tá? Que não foi pouquinha coisa não, entendeu? E aí, deixou aqui, ó, teve uma perda de $760, mas depois subiu, né? E aí fechou o trade lá com $680, tá? E finalmente teve esse trade aqui do euro, né, que mostrou, certo, um lucro máximo de $537, tá? E depois teve um drawdownzinho aqui, né, que na verdade nem foi drawdown, é que ganhou menos, de 125. Então você consegue ver a máxima e a mínima do trade. Então isso aqui é muito legal, porque você fica pensando, por que eu deixei dinheiro na mesa? Por que eu fiz de errado isso daqui? Essa visão geral que você tem que ver dos teus trades, ela é muito importante. Depois aqui no TradeZilla você vai ter a aba dos reports. Mas para isso aqui funcionar, você tem que colocar ali o setup. Então, o que é o setup? O setup é o teu sistema de trade. Se você não disser para o computador como é que funciona o teu sistema, ele não vai marcar nada. Então, por isso que é muito importante, eu vou fazer isso aqui com vocês. Depois o TradeZilla tem ali insights, que ele vai te dizer, você está deixando dinheiro aqui na mesa. Isso aqui tá certo, isso aqui... Ele te dá um monte de insight legal. Depois tem o Zilla University, que você vai ter um monte de vídeo ali explicando como que faz, que no caso aqui eu vou traduzir para o português para facilitar para vocês entenderem. E tem o mais importante aqui, que eu amo isso daqui, que é o notebook, tá? É o teu caderno de trade. Então, você vai ter um caderno aqui, que você vai clicar ali no log day, e aí você vai criar, né,
Então, vai ter uma template ali que você só modifica e aí você manda bala e escreve ali o teu plano do dia, o que é a tua impressão, tá? E o que você vai fazer. E o legal é você olhar para isso daí, para lembrar o teu plano e por que você está pensando as coisas que você está pensando. Depois aqui no TradeZilla, você tem uma parte aqui, né, que chama Playbook. O que é Playbook? Playbook é a tua estratégia, tá, gente? Porque uma coisa é o setup, a outra coisa é a estratégia. São um pouquinho diferentes. É a mesma coisa, mas é um pouquinho mais complexo, vamos dizer. Porque a tua estratégia vai ter pontos assim que você vai entrar no trade e vai ter pontos que você não vai fazer o trade. Tá? Então, você vai ter critérios de inclusão e critérios de exclusão. Você vai ter que preencher todos os critérios para daí você dizer que a estratégia está válida, tá? Então, você vai escrever isso. E esse aqui é o importante aí da estratégia. E o mais interessante aqui do TradeZilla, tá? É onde diz ali os recent trades, né? Porque você vai ter os teus trades recentes que você simplesmente pode pegar esses trades, tá? E aí você pode colocar ali e ver o replay deles. Então, ainda que você não tenha feito o trade, porque, sei lá, tava numa notícia, o dia de Fed, coisa assim, você pode colocar ali, tipo, caracterizou ali, abriu, né, um log dele do dia, e aí você consegue fazer a visualização daquele trade como se você tivesse entrado. E você pode fazer também coisas importantes de backtesting aqui no TradeZilla. Depois, o TradeZilla tem um negócio aqui que chama Mentor Mode. Então, digamos que você seja um mestre, um professor, tá? E aí, digamos que você tenha os seus discípulos, tá? Você vai ter ali os teus alunos. Então, você pode convidar ali os teus alunos e aí você consegue ver aqui direitinho como é que tá a performance deles, tá? Por exemplo, ó, agora você teve um dia bom. Não, agora você perdeu. Por que você está perdendo mais daquilo que você se propôs a perder no dia? Então, você consegue enxergar, como se fosse um boletim de colégio, assim, entendeu? Então, é legal porque você consegue acompanhar tudo isso, ver o teu gráfico, lucro acumulado, ver qual é a tua risk-reward. E você vai conseguir ver, tipo, de um estudante ou então de vários estudantes, né? E tudo que você precisa fazer aqui, você coloca o e-mail da pessoa, tá? E aí, quando ela aceita, você consegue enxergar ali a conta dela e aí dar as orientações e tudo mais. Finalmente, a última coisa que você clica aqui, tá? É o Resource Center, tá? Você vai ver ali basicamente o calendário econômico e as principais notícias que tem do dia ali, tá? Então, é legal, eles tiram isso aqui do investing.com, né? Então, é a mesma coisa você olhar por lá, olhar por aqui, aí você fica sempre bem atualizado. Então, vou mostrar para vocês qual é a minha rotina aqui, tá? Do TradeZilla. Em primeiro lugar, eu tô aqui na minha dashboard, tá? E eu tenho que já ter colocado alguma coisa de trade aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar os trades. Então, canto superior direito, tem ali onde diz Import Trades, que aí eu vou poder escolher. Eu quero subir um arquivo, que é o File Upload. Eu quero sincronizar com o broker, que é o melhor dos mundos, porque daí você não precisa fazer absolutamente nada, tá? Então, aqui, vocês podem ver que eu tenho a Access e eu tenho o I. Mas se eu quisesse colocar mais coisas, né, por exemplo, para importar, eu poderia pegar a trade diretamente, né, do Interactive Brokers, diretamente da Robinhood. Esse aqui é ruim demais, tá, gente, que cobra muita corretagem e não tem nada a ver. Mas esses outros dois são muito bons, que é o Thinkorswim, que isso aqui é de opções lá nos Estados Unidos, e também da TradeStation. Todos os outros você tem que fazer ali a subida manual do arquivo. Então, você vai ali no File Upload e aí você escolhe uma conta que você tem que ter criado uma conta ali, tá? E aí você escolhe o que você quer subir. Ah, eu quero subir o meu TradingView Paper Trading. Não, eu quero subir, por exemplo, o meu TD Ameritrade, que é uma corretora americana. Eu quero subir, por exemplo, o meu arquivo diretamente aqui da NinjaTrader, ó, que legal. Ou então da Quantower, né? Ou então da MetaTrader 5, MetaTrader 4. Então aqui vocês já viram que você consegue subir mercado brasileiro, tá? É só você estar usando aqui a MetaTrader 5, você consegue colocar, né? E aí tem outros brokers aqui, tem também Coinbase, tem Binance.
Tem aqui Motivewave, que é uma plataforma bem legal. Tem aqui a Tastyworks, que também é de opções lá dos Estados Unidos. E tem a nossa boa e velha Tradovat. E se você olhar um pouquinho para cima, também tem a Rhythmic, tá? Então você pode importar os teus dados aqui, tanto da Rhythmic quanto ali da Tradovat, e aí você vai só subir o arquivo em CSV. Então eu vou mostrar, por exemplo, aí como é que faz com a Tradovat, tá? Uma vez que você se logou dentro da Tradovat, e vai fazer isso aqui versão desktop, mas você também pode fazer ele pelo site deles. Daí, seja uma conta demo, ou seja uma conta live mesmo, né? Você vai pegar ali e onde diz account, você vai clicar. E aí você vai clicar naquele timão ali que tem, né? Ali no canto superior direito. Aí depois que você clicou no timão ali naquela direçãozinha, tá? Vai abrir ali a tua conta. E aí você vai escolher a data que você vai pegar ali os trades, sendo que você tem que estar clicado ali, não em performance, mas em orders. E precisa estar clicado nessas orders, senão você não vai conseguir subir o arquivo, tá? Aí você vai ter que selecionar uma data para fazer a importação dos trades. Eu normalmente sempre coloco os trades do mês, tá? Porque daí ele pega tudo, ele não vai fazer duplicado nem nada, mas é legal para você, não perder nenhum trade, tá? Então você pode pegar os seus trades do mês, ou então você pode escolher uma data inicial ou final que você vai fazer a importação do arquivo CSV. Essa importação do arquivo aqui onde diz today, tá, que é hoje, eu não gosto de fazer, tá, gente? Porque você não sabe aonde que o hoje começa, então pode dar uns pau aqui. Daí, ao invés de você já sair importando para o CSV, você antes vai clicar em Go. É super importante você clique em Go, porque ele vai te mostrar aqui todos os teus trades. Daí, depois você viu os trades e viu que está tudo certo, você vai até ali embaixo. E aí sim é que você vai clicar Download CSV, que é o arquivo que você vai importar aí o teu trade. Ou os teus trades, se forem vários. Daí pronto, gente. Uma vez que o arquivo caiu ali dentro do computador de vocês, aí você só vai ter que fazer o upload, tem que subir esse arquivo ali para dentro ali do diário do trade. Daí o que é importante? Primeiro, você tem que ter uma conta ali já previamente criada, tá? Para daí você fazer a importação. Segundo, você tem que dizer da onde você está importando o negócio. No caso aqui, a gente está importando a Tradovat. No caso aqui, esse Tradovat aqui representa a corretora que você está fazendo a importação do trade. Aí, o mais importante de tudo é você ver o time zone aqui, tá? Esse negócio aqui tem que estar certo, tá? Senão isso aqui dá um pau violento de dados aqui. O que você pode fazer é abrir os teus trades lá da Tradovat para garantir, por exemplo, que tá na tua região ali, no teu time zone ali direitinho, né? Porque se não tivesse, não dá um samba do crioulo doido mesmo. Então aqui eu vou dar uma dica, tá? Quando você for subir o arquivo aqui para o TradeZilla, o ideal é que você faça isso aqui da NinjaTrader, eu vou explicar por quê. Apesar da Tradovat ter uma visualização muito bonita aqui, o arquivo CSV que eles geram não tem corretagem, tá? Aí não é legal. Então, a melhor coisa que tem é você gerar o arquivo lá da NinjaTrader, tá? Daí, dentro da NinjaTrader, você vai em New, ou seja, novo, e aí você vai lá onde diz Trade Performance. Aí dentro da Trade Performance, você vai clicar ali e aonde diz Summary, né? Você vai mudar ali para Executions. Então, você vai ali na abinha das execuções e tão somente ali você vai escolher a data que você quer, de tanto a tanto, tá? E coloca ali o início da data, coloca o fim da data. Daí você vai dar generar, tá? Generate, na verdade, que é gerar. E aí, finalmente, você vai exportar esse arquivo. Que aí você vai fazer da seguinte maneira. Você vai clicar em qualquer ordem ali. Aí você vai dar um botão da direita do mouse. E aí você vai clicar em Export. E aí, uma vez que você clicou em Export, ele já exporta, tá? Só que você não vai salvar como Excel. Você vai abrir, você vai salvar ali, então, em CSV, tá? Daí você vai dar Save. E é esse arquivo que vai subir. Então, é muito importante que quando você for subir o arquivo, que ali o horário que tiver batendo na tua NinjaTrader
vai ser o horário que você vai colocar ali da time zone, que você vai subir, porque senão dá um pau violento, tá? Porque, por exemplo, a Tradovat, quando ela exporta o arquivo, vai como East, que é lá de Nova York, né? Então, tudo depende qual é, né, a time zone que vai estar ali, a tua NinjaTrader. Então, por isso que eu tô falando que é muito mais fácil fazer pela NinjaTrader, porque a Tradovat tem esses pau aí que o arquivo vem ali, o negócio de Nova York. Agora, se você não quer ter problemas, você pega e exporta isso aqui da NinjaTrader. Então, o mais importante é você ir ali em Tools, né, que são as ferramentas da NinjaTrader, Options, e aí você vai ver ali a hora que tá a tua NinjaTrader. Então, no caso, né, se a NinjaTrader estiver em London Time, né, que é o UTC Greenwich Time, você vai ter que colocar ali a mesma coisa, o UTC, tá? Para daí subir o arquivo e não dar problema nenhum, tá? Se você tiver ali com a data GMT-3, que na verdade é o Brasil, você vai colocar GMT-3 ali, tá? E também essa mesma data aqui tem que estar colocada ali no TradeZilla, no teu perfil. Então, se eu vier aqui no TradeZilla, tá? Clicar no bonequinho e clicar no Settings, eu vou ter que clicar aqui em Global Settings, né? E aí eu vou ter que escolher a minha time zone. Então, vocês podem ver aqui que a minha time zone está definida como London Time, que é a melhor coisa que tem, tá? Porque daí as coisas batem. Isso aqui tudo tem que estar bem direitinho antes de você fazer a exportação do arquivo, senão dá um pau violento. Notem aqui que a minha currency também está em dólares. A outra coisa legal é aqui dentro do Trade Settings, né, você definir o que é break-even. Então, por exemplo, os trades que eu considero 0 a 0, tá? Que passa um pouquinho do zero, na verdade, né? Eles ainda são 0 a 0. Eu não consigo dizer que o meu dia está positivo, sei lá, se eu ganhei $10. Para mim isso aqui é um dia 0 a 0. Então eu coloquei aqui, ó, o meu percentual que qualquer valor entre menos 0,13% e mais 0,13%, eu vou considerar 0 a 0. Por exemplo, se você quiser subir o arquivo aqui da Rithmic, tá? Você ia ter que escolher ali Rithmic Art Trader, tá? E aí o problema aqui é que você, dentro da Rithmic, você tinha que clicar ali onde diz Recent Orders e você necessariamente tem que colocar as colunas nessa ordem, tipo Account, depois Status, depois Remarks, Buy and Sell, Quantity to Fill, Quantity Filled, Symbol, Average Fill Price, Order Number e Update Time. Além de Commissions, tá? Que aí tem que deixar ali. Então tem um monte de coisa aqui para trabalhar na Rithmic que eu acho desnecessário. Eu acho bem melhor, tipo, fazer ali, né, baixar o arquivo mesmo pela NinjaTrader. Mas de qualquer maneira, se você quer fazer o caminho da Art Trader, é esse aqui, daí você vai fazer então a exportação com o arquivo do CSV. E depois você baixou para o teu computador, aí finalmente você sobe aqui e coloca ali o tempo correto. Então, o TradeZilla é muito legal, porque você vai ter uma visão geral ali de quantos trades você está fazendo por dia, como que você está fazendo os teus trades, se está indo bem ou não, qual é a cara do gráfico aí, né, do lucro, prejuízo aí que você está tendo no dia. Daí, quando você clica ali para ver como é que foi teu dia, você tem que expandir aqui, ó. E aí você pode ver os trades que você fez naquele dia. Então, por que você fez aquela entrada? Por que você fez aquela saída? Qual foi o teu R múltiplo? Esse R múltiplo é a relação risk-reward, tá? Então, você pode ver que tem um trade aqui que está aparecendo a relação risk-reward e outros não. Por quê? Porque eu ainda não coloquei stop aqui, tá? Então, se eu clicar aqui nesse trade que tem o R múltiplo, vocês vão ver ali, ó, onde diz... esse aqui foi um trade animalesco que eu fiz no RO, que o RO é o diesel, tá? Isso é um derivativo ali do oil, né? Toda vez que você coloca o stop e o take profit aqui no TradeZilla, tá? Você vai ver que vai aparecer o teu R multiple, que significa que você vai ter uma relação risk-reward, que onde diz ali Trade Risk, esse aqui é o teu risco, então são $516. Eu sei que é dolorido, mas esse é o RO, né? Fazer o quê, né? Você tem que deixar pelo menos entre 100 e 125 ticks de stop loss, senão a volatilidade te leva, tá?
E aí eu arrisquei $500 e quanto que eu ganhei? 1.260. Então esse trade aqui foi um trade animalesco. Se você olhar ali na Zella Scale, que é tudo de bom, ele vai te mostrar ali, ó, o teu máximo drawdown. Então, aqui, ó, o trade, ele saiu com um lucro de 1.995. Mas antes ele chegou a ficar com um trade drawdown de 1.037,40. O ROE, ele é caro, tá? Você paga $4,20 por tique. E aqui o ROE, na verdade, tá barato, né? Porque normalmente o meu stop é 125 ticks, tá? Aqui eu deixei 122 ticks de stop loss por alguma razão, tá? E aí você vê, então, que esse aqui era um setup muito bom que eu tenho de open range, aí eu consigo operar 2 contratos, que é bastante grande pro ROE. Mas isso é possível quando eu faço esse tipo de playbook, que é a estratégia, né? De qualquer maneira, essa Zella Scale, ela é impressionante, porque ela te dá uma noção de quanto dinheiro você tá deixando na mesa, se você respeitou o stop, o que aconteceu. Legal que aqui nesse trade eu arrisquei um R, tá? Que é o meu risco ali diário. E aí o meu planejamento era ganhar 2,44 R. E eu ganhei mais ainda, eu ganhei 3,86 R. E aí você pode colocar outras coisas aqui, né? Você pode colocar mistake, né? E fazer até outras tags aqui para achar direitinho o trade. E o legal é que aqui no caso eu ganhei 475 ticks, o que é excelente. E o legal é que assim, ó, o Trades ele ainda te deixa, né, ver ali coisas que ele sugere para você. Então, por exemplo, se você clicar aqui, você vai ver, né, que o Insight falou, pô, por que você tá deixando dinheiro na mesa, né? Tudo bem, é ótimo você ter ganho 1.995, mas você teve ali um lucro máximo de 3.200. Por que você não fechou antes, né? Então ele vai conversando com você. É claro que falar tudo isso é muito fácil, né? Acontece que o ROE não é fácil, tá, gente? Porque o ROE ele é extremamente volátil. E aí mostra um gráfico aqui, né? Como é que foi o trade ali do ponto ali da tua entrada. E é interessante que você pode clicar, pode dar um share para outras pessoas, né? Para ver aqui a tua estratégia e tal. E você pode dar replay. Então, quando você clica ali em replay, ele volta exatamente para aquele dia ali, né? E aí você pode, por exemplo, acompanhar como é que foi, até no máximo aqui em 1 minuto. Ele não pega segundos, mas isso aqui é fantástico para você ver, né? Como é que foi aquele teu trade e tal, aonde que você entrou, né? Os pontos principais, e aí você só dá play e ele vai mostrando, né? E você pode passar ali em tempo real, ou até aumentar as vezes que você está vendo o teu trade, para ver de novo se aquele ponto ali realmente foi, né, o melhor momento. E é legal você ver ali quando dá a parte da execução, tá? E se eu aumentar um pouquinho aqui, vai colocar aqui em 30 vezes. E aí vocês vão ver o meu trade aí com o ROE. E ele documenta ali da melhor maneira. Aí ele vai te dar umas informações bem interessantes, né? Mostrando que esse aqui foi um trade animalesco, que teve um ganho de 1,59%, tá? E é um trade que demorou 51 minutos ali, né? Até acabar. O setup que eu utilizei aqui do ROE foi PDH, que significa Previous Day High. Eu basicamente vendi o ROE na máxima do dia anterior. E o legal é que você pode adicionar também uns indicadorzinhos aqui do TradingView, tá? E aí, dependendo da tua estratégia. Ou então aquelas ferramentas long short, sabe? Então, no caso aqui, esse foi um trade short. Aí eu posso colocar aqui, ó. E aí eu coloco lá o meu target, né? E aí você consegue ver a tua risk reward, o teu stop, tudo bem direitinho. Então é muito legal você ter essa visão aí que eu entrei por causa de determinada estratégia, a minha risk reward foi de tanto. Onde que eu entrei? Onde que eu saí? Cadê o meu setup? E é interessante que aqui o TradeZL também tem uma coisa que chama Report, que é o teu boletim de desempenho. Então, aqui no teu boletim, o que você vê? Qual é a tua média de ganho por trade? Isso vai te mostrar o número total de trades da conta, o número de trades perdedor, o número de trades de 0 a 0, aí
quantas vezes você fica ganhando, né? Quantas vezes você fica perdendo, tipo, consecutivas, assim, né? O total que você pagou de comissão. Aí o legal para você conseguir ver as comissões é que você importe o arquivo da Ninja. E aqui ainda informa qual é o teu maior lucro, que é o largest profit, que foi em 1995 com o RO. Aí a tua maior perda. E te dá trocentas informações. Quanto tempo em média você tá no trade, tá? Que no caso, assim, os teus trades perdedores, quando começou a demorar demais é porque você já vai perder. Então, os teus trades ganhadores, eu tendo a ficar um pouquinho maior, né? Então, tipo, aqui deu 1 hora e 14 minutos. E o legal é que ele dá aqui, ó, o planejamento da tua risk reward, né, tá tanto e você tá fazendo tanto. Então, no caso aqui, eu tenho resultados que estão bem superiores, tá? A minha R planejada, né? Aquela risk reward planejada. Então, isso aqui é fantástico. Você consegue ver no teu boletim aqueles símbolos, né? Que estão mais te dando dinheiro, que no caso aqui o RO. E o oil depois é que mais estão dando dinheiro. E aí depois você tem outros dados, qual é o melhor dia da semana que você está fazendo dinheiro, qual é a melhor hora que você faz dinheiro, você sabe essas coisas? Sem ter um diário de trade, você nunca vai descobrir isso daqui. E é muito importante, porque, por exemplo, eu perdi muito dinheiro na quinta-feira. Aí o que aconteceu? Eu paro de operar quinta. Beleza, aí eu não perco dinheiro. Parece bobagem, né? Mas não é bobagem, gente, porque se você para de perder, você ganha mais. É simples assim a matemática. Resumindo, qual é a rotina aqui de trade do TradeZilla? Basicamente, você começa na dashboard. Então, ali a dashboard vai te dizer tudo. Tanto como que tá a tua conta, se você tá indo para algum lugar, se você tá de lado, como é que não é. Vai te dar também uma visão muito interessante, não só em dólares, mas também como em R multiple, que é aquela coisa da risk reward. Então, aí o que eu faço? Eu procuro pegar e ter uma visão aqui que eu vou olhar, porque essa visão ali do R múltiplo, ela te ajuda muito, entendeu? Principalmente se você olhar para aquela parte ali onde diz average win barra loss, significa a tua média de ganho versus perda, por exemplo. Se ali tá 1.31, significa que eu tô ganhando 1.31 vezes o meu risco e eu tô perdendo 0.98. O importante é que você esteja ganhando mais do que perde. Se esse número fosse 2, é porque você ganha 2 vezes mais do que quando você perde. Então é legal saber essas coisas. Mas deixa eu falar para vocês o que eu faço assim de rotina. Eu basicamente, vou olhar aqui, vou ver os meus trades, né, que estão ali rolando e vou ver os meus trades abertos. Mas eu acabo sempre começando, logo que eu abro aqui o TradeZilla, indo ali pro meu caderno, que é o notebook. Então, aqui eu vou abrir um log day. No caso aqui eu não vou abrir porque, enfim, já tá aberto ali segunda-feira, né? E aí eu vou olhar, né, e vou, tipo assim, ver o que eu vou fazer, tá? E aí, assim, se eu colocar ali em Add Template, eu vou conseguir adicionar um modelo que já vem ali interno no TradeZilla e você só modifica um pouco, né? Então, no caso tá aqui, é o modelo recomendado, né? E aí eu construí um negocinho ali, tipo assim, notícias. E aí fala aqui, ó, não tem nada de notícia, nós estamos aqui na semana depois do Thanksgiving, tá? E aí depois eu converso ali, falando que eu levei um estopão aí do ouro, que... Mas eu ainda não desisti, vou observar ele aí hoje, né? Daí tem as moedas fortes, as moedas fracas, tá? A minha watchlist. E aqui tem o meu plano, né? Então, por exemplo, né, aos 10 anos, abriram em Gap Up, o DXY, né, o que aconteceu, né, se pegou o buy side, o sell side. Então, eu vou estar de olho nisso daqui, eu vou ter traçado um plano. E se eu me esquecer, por alguma razão, XYZ, eu vou olhar para isso daqui, aí eu já vou me lembrar do meu plano, né? Então, por exemplo, se eu quero operar no Zealand, aqui é legal, porque nos futuros ele chama 6N, né? Se eu quiser operar euro é 6E. Aí se eu quiser operar o CHF é igual ao ouro, mas tem uma pegadinha, né? Porque nos futuros é o contrário. O par CHF, o par do CAD e também o par do JPY tem essas pegadinhas. Por quê? Porque ele só tem primeiro par no futuro. Então, ainda que você encontre, um setup lá, né, de compra, por exemplo, do USD-JPY, nos futuros ele não vai ser segundo par o JPY, ele vai ser primeiro par. Então você vai ter que vender o JPY se você vê uma compra ali do USD-JPY. E a mesma coisa no USD-CAD, você viu que o USD-CAD vai dar compra, aí você vai vender o CAD.
que é o 6C, né? Se você viu que deu uma compra ali do CHF, que é o ouro, mesma coisa, tá? É como se fosse, porque na verdade é o Swiss franc, né? A moeda lá da Suíça. E aí, se deu compra no CHF, você vai vender os futuros CHF, que até é interessante para você fazer hedging se você gosta de operar ouro, entendeu? Eu sei que parece estranho, mas depois você acaba se, assim, acostumando, né? O mais legal é você fazer um caderno, tipo assim, traçou o plano. E aí depois eu coloco, né, os erros que eu fiz, o que eu fiz de excelente, que não vale a pena você ficar, né, se xingando aqui, né? Você tem que usar umas palavras legais ali. E, por fim, aquele meu negócio lá do score emocional que eu criei. E aí eu coloco lá, por exemplo, né, a minha dor hoje foi 0, que normalmente a minha dor é 0, porque eu já assumi a perda mesmo, eu entro no trade perdendo. E aí depois vem o capital emocional, que daí eu tenho que ver como é que vai acabar o meu dia. Então eu tenho um orçamento X, eu não posso passar desse orçamento X, porque senão eu vou ter um dia L de loss ou então um dia G de gain, tá? E se você ainda não assistiu sobre isso, assista aquele vídeo ali que eu falei ali do TradeZilla melhor, tá? Que aí fala dessa parte aí do score emocional. E essa é minha rotina, tá, gente? Aí depois eu fico vendo tudo isso daqui. Aí depois que eu escrevi aqui no meu caderno, o plano, tudo mais, eu posso ir de 2 jeitos, né? Eu posso ir direto ali, né, pelo meu journal e aí eu achar o meu trade. Melhor até ir pela dashboard, né? Então, é nesse sentido. Se eu for ali pelos logs, eu também consigo entrar. Então, por exemplo, eu quero entrar ali no New Zealand, eu clico nele. E aí eu vou ajeitar as coisas, tudo também, né? Então, na verdade, tem 3 caminhos para seguir, tá? Você pode vir pela dashboard ou então pelo trade log, né? Na dashboard é mais legal, porque a dashboard ela vai te mostrar os teus trades ali que estão as posições abertas e que também estão as posições recentes ali que você já fechou, entendeu? Aí você clica ali nas open positions e aí você vai ver que eu tenho 2. Eu tô lá no Bitcoin, tá? Que eu tô comprada e no New Zealand que eu tô vendida, né? Então, aí o mais importante aqui é você colocar o teu target e o teu stop. Por quê? Porque uma vez que você colocou o target e stop, aí ele vai calcular automaticamente aqui, ó, a tua perda máxima e o teu ganho máximo. E isso aqui você tem que estar olhando para isso aqui, entendeu? Você tem que fazer isso aqui, seja na Ninja, sabe? Seja lá no TradingView ali, você pode entrar no Paper Trading e aí você simula a tua perda, mas você tem que saber, você não pode entrar no trade sem saber quanto você está perdendo, entendeu? Na Ninja Trader, para quem não assistiu, tem um vídeo lá também que fala sobre manejo de risco. Você pode fazer download aí dele. Deixei lá no www.bankmaths.com, tá? Para fazer o download. Então, essa parte aqui é super importante. E aí, por exemplo, você tem que colocar o setup, tá? Então, ali o setup é o nome, né, desse sistema de trade que você bolou, tá? E o teu playbook vai ser os teus critérios de inclusão e exclusão, né? Quando que você vai estar entrando ou quando que você não vai estar entrando num trade, por exemplo, né? Por exemplo, aqui também tem mistake, né? Que no caso aqui, por exemplo, eu não esperei o candle lá das 4 da manhã do Bitcoin fechar, entendeu? Tem que esperar esse candle fechar. Se eu não espero, aí depois pode dar problema, entendeu? E aí você tem que colocar, né? Então, aí tipo assim, você vai ter que criar aqui o teu playbook, né? Se você se perde aqui, você tem 2 caminhos, tá, gente? Você vai voltar para a dashboard e fazer aquele caminho lá que você fez antes. Ou então você vai ali no trade log e aí já entra naquele teu trade que você abriu ali, né? Para daí você fazer os cálculos e tudo mais, né? Então, no caso aqui, pela dashboard, vamos clicar agora aqui no New Zealand, que eu vou criar, tá? Tanto o setup quanto o playbook para vocês verem como é que funciona, tá? Então aqui, ó, o mais importante é você definir teu stop. Se você chega a mudar o teu stop, ele vai calcular automaticamente qual é o teu risco e quanto que você vai perder. Então você tem que ter uma noção e manter esse risco fixo, que é a coisa mais importante que tem inicialmente para você crescer a tua conta, entendeu? E aí, ó, você tem que ver o local da execução, que é ali onde diz executions, tá? Então você vê ali quanto que deu e agora depois, se você quiser criar ali o playbook, né? Daí você vai ali na abinha do playbook e você cria, né? Então, estabelece direitinho o teu stop e o teu target, que aí vai aparecer a tua risk reward, né?
nessa coisa aqui do R multiple, né? Então, é muito importante você entender isso daí, porque uma vez que você entende isso daqui, você faz crescer a tua conta se você tiver paciência para esperar bater no stop ou então no target, porque é assim que funciona. Se eu colocar, por exemplo, um target maior, aí o meu verdinho vai crescer, né? Se eu colocar um target menor, aí você vai ver que vai diminuir, né? Então, e mesma coisa ali para o teu stop. O mais importante, você tem que fazer o cálculo antes de entrar no trade. Não é entrou no trade depois de fazer o cálculo, não faz isso. Porque esse é o começo do fim para quebrar, entendeu? Aí eu vou criar um setup aqui, pronto. Então, por que eu estou vendendo no Zillow, apesar de ele estar super forte? Porque nós estamos numa resistência do diário, tá? Então, eu vou colocar aqui resistência diária, tá? Então, esse aqui é o nome do meu setup. Só que eu só dei nome aos bois. Eu não criei uma lista, né, com os critérios, quando que eu vou entrar, quando que eu não vou entrar, etc, entendeu? Então, aí você vê, eu não tenho aqui no meu playbook, porque eu tô passando a limpo, né? Eu tô trazendo aí os meus trades lá do TraderSync, então demora um pouquinho até eu conseguir atualizar tudo aqui, tá? Mas vale muito a pena, porque isso aqui é animalesco, esse TradeZilla aqui, ele é muito fácil, nossa. Ele dá de 1000 a 0 lá no TraderSync. Então, eu vou criar aqui um playbook, vou chamar aqui o nome desse meu playbook de resistência do diário, tá? E aí eu vou dizer aqui, precisa ter uma resistência do diário ali, importante, com 2 candles verdinhos, como eu vou descrever a seguir, tá? Você pode escrever o que você quiser aqui, e aí você vai dando o next, que agora você vai criar a tua lista, para daí você estabelecer quando que você vai vender, né? Então, eu vou colocar aqui, pronto, eu preciso de 2 candles verdes lá da esquerda, tá? Para daí eu entrar nesse trade aí da resistência do diário, né? Aí depois eu vou colocar aqui, eu vou vender na metade da distância entre esses 2 candles, tá? Que é no 50%. Você nota aqui que eu tô colocando como critério de sempre, né? Mas na verdade eu posso mudar isso daqui, tá? E aí quando que eu vou sair? Eu vou sair na próxima liquidez do diário ali, né? E você ainda pode botar market conditions, por exemplo, né? Final da tendência de alta, né? E aí, por exemplo, você quer colocar critérios de inclusão do teu trade aqui, ó, quando ele é vencedor ou quando ele é perdedor, tá? Por exemplo, se bater no meu stop. Daí é quando, né, o trade for um perdedor, tá? Se bateu no meu take profit, aí é quando ele vai ganhar, né? Então, você não vai sair, exceto se for nessas duas condições. Bateu no take profit ou então bateu lá no stop loss. Daí ela fica ali. Você pode colocar também umas outras coisinhas legais. Você pode botar um símbolo, uma corzinha, pode colocar uma carinha, etc. Mas o mais importante é que aí você vai construindo ali a tua lista. E digamos que você não queira entrar de verdade nesse trade. Você pode, né, ir ali no Missed Trades e aí você caracteriza, você coloca uma entrada ali, como se você tivesse entrado, e aí depois você consegue fazer até o replay depois. É animalesco essa parte de backtesting aqui que tem, né, do TradeZilla. Eu achei, assim, infinitamente melhor até que do Forex Replay. Porque o Forex Replay, você paga semelhante, né, para daí fazer esses testes aí. É muito legal, eles têm até 1 minuto, entendeu? Então, se tem uma estratégia de 1 minuto, você consegue fazer aqui no TradeZilla, né? Então, é demais isso aqui, gente. É muito bom mesmo. Então, uma vez que você criou ali o playbook, tá? Você vai ter que voltar lá depois lá no teu trade. Daí você vai abrir o negocinho do playbook. E aí você vai atribuir aquele playbook. Então, imediatamente já aparecem as caixinhas. E aí, no que o negócio preencher os teus quesitos, que você precisa qualificar aquilo ali como um playbook, aí você marca e aí acabou. É isso. E aí depois ele vai, né, separando. No início você não enxerga muita coisa. Mas no fim vai ser excelente, porque você vai entender direitinho o que está acontecendo, quais são os teus problemas e qual é o erro que você sempre está fazendo. Porque às vezes tem um erro que está te perseguindo e você não está anotando. Você precisa colocar isso no papel para daí você ver direitinho o que é que está acontecendo e como que resolve isso. Então era isso que eu tinha para colocar para vocês, tá? Espero que tenha sido útil esse vídeo. E vou dizer mais, promoção da Apex até terça-feira, não vai esquecer, 90% de desconto.
E outra coisa também é o TradingView. Se você perdeu aquela promoção que eles estão aí com 70% de desconto, vou deixar o link aí na descrição. Eles estão agora com a Cyber Monday. Então, agora segunda-feira é o último dia também para conseguir a assinatura ali do TradingView com 70% de desconto. Muito obrigado pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.